E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, seja bem-vindo a mais um vídeo na Casa Nerd. Fica à vontade, essa casa é sua. E hoje a gente vai falar sobre os melhores animes de todos os tempos. Essa na verdade é uma segunda lista, vou deixar no card aí em cima, a primeira lista que a gente fez. E devido à necessidade, né, minha vontade de fazer uma segunda lista, bora lá. Pessoal, essa lista é uma lista mais recente que eu vou falar de animes mais novos. A primeira lista a gente falou de muitos animes mais antigos e essa eu quero falar de animes mais novos que estão me surpreendendo. Animes que vale a pena você conferir, que são ótimos, são apelões pra caramba. E o primeiro anime dessa lista é um anime bem diferente do tradicional, é como se fosse um shonen, mas é mais voltado para informação, tecnologia, conhecimento. É um anime fantástico chamado Dr. Stoner. Esse anime, pessoal, traz a história, um personagem protagonista, Senku, que ele é dotado de uma inteligência fora do comum. Ele vive na sociedade normal, tem seus amigos ali, um pouco recluso, mas nada anormal. E acontece uma coisa muito estranha, todo mundo se transforma em pedra. Não me pergunte por que isso aconteceu, mas o planeta todo, todos os seres humanos foram transformados em pedra. E alguns pássaros também. Uma observação, passou milhares ali, muitos anos, não sei, esqueci exatamente quantos anos, mas foi muito mesmo, a ponto de tudo se deteriorar, tudo acabou, não tem mais prédio, não tem nada, quase tudo basicamente acabou. Esse rapaz, ele acorda desse estado de petrificação, no anime vai explicar por que isso aconteceu, mas ainda a gente não sabe, nem eu sei ainda, apesar que eu vi a primeira temporada, ele acordando nesse mundo que passou muitos anos, tudo acabou, então ele começa a criar uma tecnologia ali do zero, usar os conhecimentos que ele tem do passado para tentar facilitar sua vida no futuro. Por exemplo, não tem mais faca, não tem mais nada, então tem que pegar pedras, ali tentar fazer em formas de faca, tentar fazer uma pequena hidrelétrica, algumas coisas muito tops. E é muito legal, pessoal, você ver. Eu sei que é diferente, não tem aquelas batalhas emocionantes, aquelas coisas, apesar que tem uma em específica que eu adorei. Se você assistiu, deixa aí embaixo que eu sei que você sabe qual que é, ficou muito top. Mas é um anime mais focado para tecnologia, mas não deixou a desejar não. Muitas pessoas gostaram mais do mangá, mas eu adorei o anime, eu queria assistir todos os episódios assim, quando acabava eu esperava outra semana, então vale a pena, tá aí essa dica, Dr. Stone, assista, vale a pena, é muito bom, deixa aí nos comentários o que você achou desse anime. E o segundo anime dessa lista é One Punch Man, pessoal. Esse anime fantástico de um homem com um único soco destrói todos os seus oponentes ali. É muito top, pessoal. Esse anime aí é fora do comum. Eu creio que você já viu. Se você não viu, vale a pena. Confira. One Punch Man é muito bom, pessoal. Conta a história de Saitama, né? Um rapaz ali careca. Na verdade, tinha cabelos, mas você tem que assistir para entender. E ele é um super-herói que ninguém consegue derrotar ele. Ele fica até fadigado, triste, porque não tem uma luta emocionante. Ele chega e acaba com todo mundo. Mas, nesse mundo que ele vive, é uma sociedade cheia de heróis. E todos os heróis passam por dificuldades, lutas difíceis ali. Mas ele não, ele simplesmente é muito apelão, pessoal. Ele é muito forte. Você acha que o Goku é forte? Você tem que ver o Saitama, pessoal. Ele é muito apelão. Tipo assim, o protagonista ali, ele basicamente não tem como perder. O diretor, o autor ali, né, ele criou um personagem que ninguém consegue vencer, simplesmente isso. Parece um clichê, uma coisa ruim, não, mas é muito bom, é muito interessante, as piadas, é um anime muito sarcasmo às vezes ali, sabe, eu choro de rir com ele. E a primeira temporada principalmente é muito bem animada, tem em português, então é muito fácil você assistir, eu acho que tá na Netflix, se não me engano, então é muito bom. O áudio, pessoal, é fantástico, a trilha sonora é ótima, sabe, ela é um rock ali bem forte assim, que te joga pra cima naqueles momentos de luta ali, e eu adorei muito esse anime. Eu tô ansioso pela terceira temporada, não sei quando está assistindo esse vídeo, eu parei nessa segunda temporada, vale a pena se assistir. Infelizmente a segunda caiu um pouco, o estúdio foi outro, infelizmente, mas a qualidade do anime em si é perfeita, pessoal, vale a pena você conferir. Você quer emoção, adrenalina, uma trilha sonora ótima e um personagem apelão, One Punch Man. E o terceiro anime fantástico dessa lista, né, que contém um protagonista ali
que é muito legal, carismático, sabe? Ele tem uma irmã ali fofinha, sabe? E que luta muito ao seu lado e amigos ali fantástico. É Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. A gente chama dessas duas formas. Esse é o melhor anime de todos os tempos, sem dúvida. Não posso falar que é o melhor porque tem gostos, cada pessoa gosta de uma coisa, mas tá aí um anime que está surpreendendo. A venda de mangás dele, pessoal, lá no Japão tá fora do comum. Ele passou One Piece, pra vocês terem ideia, sendo que One Piece é o que mais vende, sabe? E ele tá passando recordes ali. O anime acabou, né? Vai entrar o filme, segunda temporada, e tá vendendo horrores de mangá, porque o povo não tá aguentando esperar. A história de Kimetsu no Yaiba conta ali, né, com um jovem Tanjiro, né, um jovem ali que carrega carvão, ajuda sua família pobre. Ele sai ali para fazer umas compras, fazer uns negócios ali numa cidade. Quando ele retorna, ele vê toda a sua família morta por criaturas chamadas Onis, que é uma espécie de vampiro. E aquele sangue, eles não poupam detalhes não. Também não é um Shingeki no Kyojin, né, pessoal? Mostra muita coisa ali, a família dele morta, seus irmãos, e você fica muito triste. Só que uma das suas irmãs ainda continua ali num estado que talvez ele consiga salvar ela, e ele sai correndo com ela nos seus braços, mas ela já foi mordida, né? Ela já foi transformada ali em Oni, de alguma forma ali que ainda não foi explicado direitinho. E você tem que acompanhar o anime. E é muito legal a interação dele com a irmã dele. Ele tenta procurar uma cura e ele passa por um treinamento, pessoal, fantástico. Eu acho que fica 2 anos ali treinando com o seu mestre ali, pessoal. Um treinamento de espada para cortar uma rocha. E ele fica 2 anos ali e você sente a tensão do anime. Não é que ele passou um hiato simplesmente e não, ele ficou forte, não. Você sente a tensão do treinamento dele ali, cada episódio, e ele começa na sua jornada matando vários Onis, sabe? Tenta salvar todo mundo, ajudar, faz amigos fantásticos, cada um tem uma personalidade totalmente diferente. Esse anime não tem nada a ver, mas me remeteu muito a Yu Yu Hakusho, né? Quando ele passa como detetive espiritual no mundo espiritual ali e faz uma equipe com ele, né? Pra vencer aqueles demônios. É muito parecido, né? Na verdade são vampiros ali. E o mais legal desse anime, pessoal, as lutas são muito épicas. A luta final, basicamente, ali é uma das melhores que eu já vi. Ela bate racha com aquela de Dragon Ball ali, super final, né, que a gente viu ali. A animação foi 100%, pessoal. Eu tive que assistir várias vezes, tão emocionado que eu fiquei. Então tá aí uma dica, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, assista. Esse anime, pessoal, maratona, porque ele é muito bom. Ele tira seu fôlego. Ele tá muito em alta, é um anime muito bom. Eu não tô gostando dele porque ele tá em alta, é porque ele é bom, ele tá em alta porque ele merece. Tudo é bom, pessoal. A trilha sonora é boa, a qualidade da imagem é boa, os personagens são bons, tudo é bom, tudo é muito perfeito. Tem alguns episódios mais tranquilos? Tem, mas isso é normal de todo anime. Então tá aí, se você não assistiu Kimetsu no Yaiba, assista, é muito bom. E um anime que me surpreendeu muito, ele entrou nessa lista justamente por isso, que eu achei ele bem diferenciado e eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Talvez você nunca assistiu, já é um anime que não tantas pessoas assistiram, chamado Neverland. Esse anime é muito legal, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas pra você entender, passa ali no colégio, num orfanato, na verdade, distante, tem crianças morando ali. E essas crianças fofinhas, bonitinhas, estão ali lavando roupa, crescendo. E tem uma mama que é a responsável por aquelas crianças ali. Tem uma floresta ao redor e tudo muito bonitinho, ele é muito legalzinho. Mas por trás dessa história tem algumas coisas muito estranhas, né? Então você tem que conferir. Eu não quero revelar muito sobre isso, mas é muito bom. Porque depois acontecem uns mistérios assim que eu não quero nem te contar, porque se eu te contar você vai perder a experiência. É muito bom se você assistir esse anime. E ele é um anime assim que te surpreende muito. As crianças eles são muito fofas e fazem coisas ali que você nem imagina. Então tá aí uma dica. Esse é um anime, eu não vou comentar muito, isso aí tá como se fosse um bônus pra você. Então confira, Diplomicide Neverland, digita aí, muito bom esse anime, pessoal.
E como a gente está falando de animes do momento, animes mais da atualidade, a gente não poderia citar uns animes aí que muitas pessoas estão gostando, eu gostei. É um anime ali que tem umas cenas um pouco mais picantes, ao mesmo tempo um shonen com batalhas fantásticas. Se você não adivinhou, é o Fire Force, um anime que tem um protagonista ali que produz chamas com seus pés. Isso mesmo, ele produz chamas com os pés. Eu achei meio estranho no começo, porque nas mãos até que eu entenderia, né, o foguinho saindo, mas dos pés. Mas é legal, pessoal, ele luta muito, o protagonista é bem carismático, ele me lembra muito alguns protagonistas como Fairy Tail, apesar que não tem nada a ver, mas ele sorri bastante, ele é um protagonista ali imponente, tudo, eu achei bem legal, então vale a pena você conferir. A história desse anime, né, conta a história de um jovem, né, que teve seu irmão e sua mãe mortas ali, né, sua casa pegou fogo, na verdade uma entidade maligna, ele é das trevas ali que entra em combustão, sem dar muito spoiler. E o que acontece? Ele passa por um treinamento ali para entrar pra uma tropa de bombeiros, isso mesmo, bombeiros. Eu fiquei até acho estranho falar isso, mas o anime ele entra pros bombeiros ali, mas não com mangueiras para apagar o fogo, eles dão fogo com fogo, pessoal, isso mesmo. Então ele luta usando suas habilidades de chamas para matar aqueles demônios ali que tem na série. Mas também não é só os demônios não, tem uma quadrilha, umas pessoas ali, parece uma Ku Klux Klan, sei lá explicar, que eles têm parece que cultuam um deus ali e eles tentam fazer coisas erradas, transformar algumas pessoas nessas entidades ali. Então eles começam a desvendar essa trama, tudo, e pra você entender você tem que assistir esse anime. Fora as cenas também muito ali picantes que tem, não mostra nada grave, mas né, pra gente que é otaku doidão, a gente fica surpreso. Então tá aí um anime muito bom, vale a pena você conferir. E se você gostou dessa lista, meu otaku lindão, deixa seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento, para a gente fazer novas listas. E também nos comentários aí embaixo, deixa sua opinião. Qual desses animes que eu citei que você mais gostou, que você não gostou, deixa aí embaixo, eu quero saber seu feedback, para a gente continuar com esses temas muito legais. Quero fazer uma lista 3, essa já é a nossa segunda lista, então tá bacana o canal. A gente quer fazer uma terceira lista, na verdade, a gente fala. Então deixa nos comentários o que você achou dessa lista, deixa também um anime que ficou de fora que eu deveria ter falado, confere também os cards finais aí que vai aparecer do lado, nossa primeira lista, deixa sua opinião lá também e se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família de nerds, otakus, geeks, sabe? A gente tem crescido muito, eu preciso de você fazendo parte dessa família, pessoal, me dá esse apoio, eu conto com você.